Oi, tudo bom? Eu sou o Samuel, sou estudante em Outlier e hoje a gente vai continuar conversando sobre teste de hipótese e vai ver um pouco mais sobre testes paramétricos. Quer saber o que é isso? Então vem comigo. Bem, a gente já fez um post sobre isso no Instagram para você dar uma olhada e tudo mais, mas basicamente qual que é a ideia? Testes paramétricos são testes que a gente vai aplicar em dados que vão seguir uma distribuição normal. Então nada melhor do que a gente começar entendendo o que é uma distribuição normal. Bem, eu já estou com o R aberto aqui para mostrar um gráfico para vocês. A gente vai usar a função plot para fazer o gráfico e tem algumas distribuições que a gente consegue usar várias coisas aqui no R. Então vou usar o D de densidade e escrever norm. Então a gente vai usar a densidade normal e eu vou plotar do -3 até o 3. Só vou colocar umas outras coisas aqui, eu vou colocar a cor em vermelho e aumentar o tamanho da linha para 2. Então é o seguinte, esse é o desenho clássico de uma distribuição normal. Ele vai ser simétrico em torno da média, aqui no caso ele está pegando uma normal padrão com média 0 e desvio padrão 1. Então ele vai ser simétrico aqui, e a normal é bem característica porque ela tem esse formato meio de sino. Todos os dados vão estar aqui no meio, e ele vai estar bem distribuído ali ao longo da ponta e vai fazer esse formato de sino, né? Em que é mais provável acontecer os valores do meio do que os valores da ponta. Então qual é a ideia aqui? A gente não vai entrar no mérito teórico para explicar com detalhes isso, mas a distribuição normal tem algumas propriedades que vai permitir que a gente use alguns testes específicos, que são os testes paramétricos no caso. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você, deixa eu trocar de script. Então qual que é a ideia? A gente vai voltar a aplicar aquele teste T que a gente aplicou no último vídeo para algumas amostras. Antes vamos entender aqui. Nesse primeiro exemplo, eu vou estar usando o banco de dados padrão do R, que é o Iris, tem em vários lugares e tudo mais, e vai ter os dados de algumas flores. Nesse banco de dados tem 150 observações, isso é importante já para a gente ver um negócio mais para frente. E aqui está o histograma dele. Se a gente ver, o histograma é um pouco parecido com aquele desenho que a gente viu agora há pouco, no formato de sino e tudo mais, né? Então, para a gente ter certeza se é uma distribuição normal ou não, a gente tem que usar um teste de hipótese. O R traz uma função padrão, que é o Shapiro.test, que ele vai aplicar o teste de Shapiro-Wilk para ver se a distribuição segue uma distribuição normal ou não. Então, daí qual é a ideia, não só desse, mas todos os outros testes de normalidade? A hipótese nula é que os dados seguem uma distribuição normal, e a alternativa é que os dados não seguem uma distribuição normal. Então, se o p-valor for maior que 5%, a gente não rejeita a hipótese nula, então a gente vai aceitar a normalidade. Rodando esse teste aqui, a gente viu que o p-valor dele é de 10%. Eu também trouxe alguns outros testes aqui do pacote NOR-test para vocês caso queiram ver e tudo mais. Então eu vou rodar eles para as variáveis aqui, e daí é bom que eles vão ajudar você a entender melhor os dados. No caso, todos esses testes aqui deram menor que 5%. Então a gente vai rejeitar a normalidade? Na verdade, não. A gente tem que analisar todo o contexto e tudo mais. A gente viu um teste que deu acima de 5%. E a gente está vendo também pelo gráfico que ela vai se assemelhar a uma distribuição normal. Então a gente vai, para você que está começando agora no curso de estatística, você vai ver provavelmente o teorema do limite central e tudo mais, que o que ele vai falar? Que dependendo da amostra que você tem, vai chegar um tamanho de amostra que você consegue aproximar para uma distribuição normal. E tem muita gente que considera esse N igual a 30. Então tem muitos estudos que você vai ver e tudo mais que eles só vão considerar os dados normal, independente mesmo de gráfico, ou teste, ou qualquer outra coisa. Mas aqui é bom a gente olhar o teste e tudo mais, e a gente viu que parece uma normal, a gente viu que teve um teste que aceitou, então aqui a gente vai considerar esses dados normais para aplicar o nosso teste de hipótese. Então, qual que é a ideia aqui? A gente rodou um summary e viu que a média foi 3, ponto alguma coisinha, e a mediana deu 3 cravado. Eu vou rodar um teste T, que é um teste que a gente sabe que pode usar ele, porque a gente viu que esses dados têm normalidade, a gente está aceitando a normalidade dos dados. Eu vou rodar esse teste e eu coloquei essa alternativa mi igual a 3 aqui. Então a gente vai testar se essa amostra aí tem uma média diferente de 3. Novamente, aquela interpretação, o p-valor foi acima de 5%, então nesse caso a gente não rejeita a hipótese nula, né? Tanto que se a gente ver aqui no intervalo de confiança, o 3 está aqui dentro, né? Aqui a média da amostra é 3.05, como a gente viu. Então, o que a gente está falando aqui? A gente não consegue rejeitar a hipótese de que a média dessa amostra é igual a 3. Então a gente não falou se ela é maior ou menor, falou que era diferente. Então aqui eu tenho exatamente o mesmo teste, eu só mudei aqui para 3.2. E a gente coloca uma alternativa a mais, que essa alternativa que pode ser tanto less quanto greater, para você explicar se você quer testar se ele é maior ou menor. Como eu estou usando less, eu vou testar então como hipótese alternativa se a minha média é menor que 3.2. Quando a gente roda aqui, a gente vai ter um p-valor muito pequeno, né?
Então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula. A gente vai rejeitar que a média seja maior ou igual que 3.2. A gente vai ficar com a hipótese alternativa, que ela é menor que 3.2. E aqui o intervalo de confiança, como é um teste unilateral, ele vai estar vindo desde o menos infinito até o limite superior daquele último intervalo que a gente viu. Então assim, a gente sabe que o 3.2 não está aqui. Então a gente não consegue falar que a média é maior ou igual que 3.2. Por isso que a gente rejeita a hipótese nula e fica com a alternativa nesse caso. Então esse foi um exemplo por um teste T para uma amostra. E agora a gente vai seguir para alguns outros exemplos. E agora eu vou estar pegando um banco de dados real que a gente pegou lá do Kaggle, para ver como que a gente aplica o teste T para duas amostras. Qual que é a ideia aqui? Eu li o banco de dados, ele está nesse link. É um banco de dados referente a alguns pacientes que foram no médico e assim, relacionado ao problema do coração dos pacientes. Tá aqui o banco de dados, a gente tem idade, gênero, altura e tudo mais. O que a gente vai usar de variável de interesse aqui é a altura dos pacientes e se o paciente tem problema no coração ou não, que está com 0 ou 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar dois bancos de dados. E daí é até interessante a gente ver um negócio. Se a gente fosse ver o tamanho do banco de dados, é um banco de dados com 70 mil variáveis. Então, lembrando daquele esquema que eu falei do teorema do limite central, se você for usar um banco de dados desse, dependendo da situação, muita gente vai considerar a normalidade dos dados e tudo mais. Só que assim, na vida real mesmo, dificilmente você vai ter uma amostra de 70 mil. Então, para ficar algo mais palpável, a gente até pegou um tamanho grande aqui, mas a gente vai simular uma amostra pensando que essa é a população. Então, eu gerei uma semente aqui, eu separei o pessoal que tem problemas cardíacos e que não tem problemas cardíacos, e a gente vai fazer duas amostras de tamanho 300. A gente fez as amostras aqui, tá? Aqui os histogramas. Então, novamente, é aquele formato lá do sino, parece que está simétrico em torno da média. Então aqui a gente vai estar considerando que a distribuição é normal. A gente tem até o boxplot aqui para comparar. E olhando o boxplot assim logo de cara, a gente não consegue ver se é igual, se não é e tudo mais. Então a gente vai usar um teste T para duas amostras, só que ele não é pareado, porque é independente, não tem uma relação direta de um banco de dados para o outro, porque são pacientes diferentes, né? Quando a gente testa a variância para poder aplicar o teste T, a gente vê aqui que o p-valor foi acima de 5% e o 1 está no intervalo de confiança. Ou seja, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Então a gente, quando aplicar o teste T, vai considerar as variâncias iguais. E lembrando, a gente não vai falar que é pareado, porque são pacientes diferentes, né? E daqui a gente tem o resultado do nosso teste T. A gente tem um p-valor acima de 5% e a gente tem o 0 no nosso intervalo de confiança. Ou seja, você tem momentos ali, considerando a interpretação do intervalo de confiança, que uma amostra é maior, tem momentos que a outra amostra é maior, e daí o p-valor também por ser acima de 5%, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Ou seja, independente do paciente ter problema de coração ou não, a gente vai falar que a média da altura dos pacientes aqui foi igual. Agora a gente vai para o último exemplo então, que a gente vai continuar vendo para duas amostras, mas agora no caso é um teste T pareado. Eu vou descer aqui o script um pouco. No caso eu também estou lendo um outro banco de dados do Kaggle, vou deixar aí na descrição do vídeo de onde que eu peguei. Isso aqui vai estar vendo a performance de alguns estudantes. Então tá aqui os dados, né? Vai ter a etnia, o gênero, e aí no caso aqui a gente sabe que é o mesmo aluno que fez a prova de reading e de writing. E a gente está querendo ver porque a gente tem uma suspeita que o pessoal foi melhor na prova de escrita, na prova de leitura, do que na prova de escrita. Então só para a gente analisar isso um pouco melhor, deixa eu limpar o gráfico aqui. Vamos fazer os histogramas, ó, tá aqui os histogramas novamente, parece que é um pouco normal e tudo mais. E aqui quando a gente tem o boxplot, olhando assim, logo de cara, não parece. Mas a gente tem essa suspeita e quer testar para ver se realmente eles foram melhores em uma das provas. Então aquela ideia, vamos testar a variância primeiro, p-valor maior que 5% e o 1 está no intervalo de confiança. A variância, nesse caso a gente novamente não rejeita a hipótese nula, então vai considerar a variância igual. Só que dois detalhes diferentes aqui, a gente está considerando um teste T pareado, ou seja, tem uma observação da primeira amostra que está diretamente ligado com a observação da segunda amostra, porque é o mesmo aluno que fez a primeira prova e a segunda prova. E como alternativa aqui a gente vai colocar a opção greater, porque a gente quer saber se os alunos foram melhores na primeira prova do que na segunda. Essa é a nossa hipótese alternativa. Quando a gente testa aqui, a gente tem um p-valor muito abaixo de 5%, e a gente tem aqui o 0 fora do nosso intervalo de confiança. Ou seja,
a gente está rejeitando a nossa hipótese nula. E qual que é a hipótese nula? Se a gente está considerando, está querendo testar se os alunos foram melhores na primeira do que na segunda prova, a nossa hipótese nula é que os alunos tiveram um desempenho menor ou igual nas duas provas, né? Quando a gente analisa aqui, que a gente pode concluir que, de fato, os alunos tiveram um desempenho melhor na primeira prova do que na segunda. Então, esses foram alguns exemplos de testes paramétricos. Claro que o ambiente de teste de hipótese é muito maior, mas a ideia é a gente começar a entender mais sobre isso, onde a gente pode aplicar, como aplicar. Mas claro que nem tudo são flores, e existem momentos também na nossa vida em que os dados não vão ter normalidade. E para isso, a gente tem os testes não paramétricos, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.